e se move as águas. Aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos tentar mostrar para nosso querido Salvador, né, Jesus Cristo, né? E a gente está aqui reunido na presença dele, né? Falando a música que pegou, né? Move as águas, né? Se ele não for Deus na nossa vida, não mover a nossa vida, mover as águas, né? Nos dá uma esperança, né? O que é a nossa vida sem Deus? A esperança que nós temos sem Ele, né? E eu estava meditando a palavra para essa nossa noite, né? E eu estava pensando, né? O que eu vou falar? Aí eu estava meditando a palavra, aprendendo com o nosso mestre, Jesus Cristo. Eu vou começar no livro de Mateus 22. Quero uma meditação com vocês aqui, né? E eu vou começar com esse livro aqui. Mateus 22. Em primeiro lugar, antes, vou aqui no livro de Salmos. O que nós temos que ter? Nós temos que ter a palavra de Deus. Ele fala no livro de Salmos 119 e 105, é o maior livro de Salmos, né? 119. Primeira coisa, antes de começar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque ele tem que iluminar os nossos passos, tem que iluminar o nosso caminho, ele nos dá a direção. Quando nós alicerçamos a nossa vida na palavra, conhecemos a palavra, buscamos na palavra o conhecimento, a nossa direção, ele vai ser lâmpada para os nossos pés e vai ser luz para o nosso caminho, né? Essa palavra aqui, iniciando com essa palavra, depois eu quero aprender com o nosso mestre, Jesus Cristo. Falar o caminho para você hoje. Quando a gente aceita Jesus, né, no Evangelho, a gente tem uma experiência, né, uma vida passada, né? E a gente descobriu que Jesus Cristo deu a vida por nós, né? Nós aceitamos, você faz isso como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Libertador, né? Aí eu tenho que procurar renovar minha mente, né? Eu tenho que buscar aprender dele. Eu tenho que buscar conhecer, aprender, me firmar, me fortalecer. Hoje eu vou buscar ter alegria na minha vida, felicidade na minha vida, esperança. É uma palavra de Deus, né? Para isso eu tenho que conhecer a palavra. Mas quando é que eu busco esse conhecimento? É nas Escrituras. Aqui no livro de Mateus, Jesus fala, no livro 22 e 29. Jesus respondendo disse-lhes: errais. No que nós estamos errando? O que vocês estão errando? Ele falou para o povo lá que estava seguindo ele, né? Não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Onde é que nós erramos? Quando nós erramos? Quando nós não procuramos conhecer as Escrituras, já que nós viemos para o Evangelho, nós temos uma vida passada, né? Uma carga passada, mas nós descobrimos a verdade. A verdade nos foi aberta, nos foi revelada, né? A graça de Deus nos alcançou. Aí, ele fala assim: vocês estão errados, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é que eu vou buscar conhecer as Escrituras? Buscando nas Escrituras, tirando esse tempo, buscando aprender dele, aprendendo dele. Isso é um exercício que eu tenho que fazer, isso eu tenho que praticar. As pessoas que vêm na igreja, elas não querem ter esse compromisso de buscar o Evangelho, aprender o Evangelho, se descobrir no Evangelho. Como que eu vou descobrir a minha origem, quem eu sou para Deus, o que eu sou para Deus e o que Ele fez por mim, o amor dele? Eu estava observando hoje mesmo no mercado de manhã, as pessoas estavam, os pedidos, né, as pessoas que estão nessa situação de rua, né, mendigando, né, pedindo uma ajuda, né, uma ajuda aqui, às vezes está na situação de droga, né. Eu estava pensando assim, gente, um dia o Evangelho nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. Essas pessoas, elas estão nessa vida, nessa situação, porque elas não conhecem a vida delas, não conhecem a origem delas, quem é o Criador delas, o que Ele fez por amor a elas. E quando a pessoa passa a conhecer e se descobrir no Evangelho, não tem como, a palavra entrando, a luz entrando na sua vida, a pessoa não mudar, não se transformar, né? Porque a gente vai ouvindo a palavra, vai iluminando, o Espírito Santo vai limpando a nossa vida, vai tirando o que não presta, a luz vai entrando, as trevas vão saindo. Então essas pessoas, elas são cegas espiritualmente, elas não têm esse conhecimento, elas não têm noção do amor de Deus, elas não têm noção do quanto elas são amadas por Deus e o preço que Deus pagou por elas. Somente nosso mestre Salvador, né? Nós estamos aprendendo dele agora. Então, e a gente tem que acreditar nisso, né? E a gente nem corre esse risco, a gente vai vivendo essa vida, envolvido com essa vida, né? E muitas vezes coisas que a gente viveu na nossa vida, que nos marcaram, que nos machucaram, né? E às vezes vão atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Aí ele fala assim: vocês são errados, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu tenho que procurar, você tem que procurar conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
meditando essa palavra, né? Vou começar a continuar aqui. Jesus falou também, 29:37. Mandamento. Qual o mandamento que ele deixou para mim e para você? Nós devemos procurar seguir e nos alicerçar neles. Nós seguimos esses mandamentos, esses princípios aqui, que é um mandamento, a nossa vida vai se transformar. Ele fala que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quer dizer, eu tenho que amar a Ele com o meu sentimento, com a minha alma, com a minha vontade, com o meu pensamento. Porque sabe, tem que estar sempre nele, voltado para Ele, ligado a Ele, buscando a Ele, buscando conhecer a Ele. Este é o primeiro e grande mandamento. 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mandamento de Deus. A gente procura. Gente, eu estava pensando assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos nos amado, nos valorizado. Nós temos essa ciência, temos esse conhecimento, nos firmamos nesse conhecimento que nós temos, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos valorizados. A nossa vida, a nossa forma, nós pensamos, né? Pensamentos, aquele que a gente vê, informações, aquele que a gente ouve, aquele que a gente ouviu, né? Que a gente viveu também, né? Que geram pensamentos, que geram marcas na nossa vida, né? Então eu estava pensando, muitas vezes, muitas pessoas, elas não se amam. Se eu não me amo, se eu não me gosto, se eu não me valorizo, como é que eu posso, em primeiro lugar, amar a Deus, a quem eu não vejo, que é o meu Criador, que é o meu Salvador? Se eu não gosto de mim mesma, se eu não tenho esse amor, esse respeito por mim mesma, como é que, em primeiro lugar, eu posso amar a Deus? E como é que eu posso amar o meu próximo se eu não gosto nem de mim mesma? Como é que eu quero ser amada se eu mesmo não me amo? Eu mesmo não me respeito e eu mesmo não me valorizo. Então são coisas que a gente pode pensar, que a gente está pensando nisso, deixando isso aí, né? O quanto essa desinformação e essa, assim, se acertar a palavra é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. E quando a gente passa a ter ciência disso, a gente passa a ter esse conhecimento, a gente se apoia nisso, isso é uma verdade que nós vivemos, a nossa vida ela está mais alicerçada na rocha. Nós sabemos que a nossa rocha é Jesus. As condições, as situações que a vida coloca diante de nós não irá nos afetar e não irá nos destruir, porque nós temos uma base, nós temos um alicerce, nós temos problemas, nós temos lutas, temos tribulações, né? Mas como nós temos essa base, esse alicerce, essas coisas não vão nos afetar. Lógico, nós sentimos dor, sentimos tristeza, mas não vão nos destruir, porque nós sabemos quem nós somos e o que nós somos. Meditando na palavra, tem 10 princípios básicos da palavra que eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que me firmar nesses princípios. Eu quero ver com vocês hoje 10 coisas que são importantes, que para nós é necessário para a gente conhecer quem nós somos, a nossa origem. Durante o que foi feito por nós, o que foi elaborado por nós, e a importância que nós temos, o valor que nós temos, né? Isso aí nós temos que saber, nós temos que ter isso aí na nossa mente e no nosso coração. Porque quando nós temos isso bem alicerçado, ciente em nós, as coisas não vão nos afetar, não vão nos destruir. Pode até cair, a gente pode até chorar, a gente pode até, assim, no momento assim, de que vem a luta, vem aquela coisa, né? Ficar arrasado, mas nós não seremos destruídos. Por quê? Porque nós temos base, nós temos alicerce, nós conhecemos a nossa origem e principalmente conhecemos quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso dono. Primeira coisa que tem, depois eu não vou ler todos, não tem muita coisa. Não tem que saber. Primeiro passo. No livro de Gênesis. O que eu tenho que ter conhecimento? O que eu tenho que saber? E eu tenho que ter isso enraizado em mim, certeza no meu coração. Gênesis 1:27. Você vai marcar para ver depois? Você é a imagem de Deus. Deus o criou, a tua imagem e a tua semelhança. Nós não somos qualquer pessoa. Quando Deus criou todas essas coisas, Ele deu ordem, Ele mandou que fosse feito, né? Ele deu ordem para o mar criar a vida, para criar os animais, Ele mandou. Mas o homem foi especial. Ele desceu junto com o Pai e o Espírito Santo, Ele fez do pó da terra, né? Ele nos criou, Ele nos formou. Depois, Ele nos gerou. E como é que nós somos gerados? Primeiro Ele nos criou, depois Ele foi gerado dentro dele. Quando Ele veio e soprou o fôlego da vida em nós fomos ali criados, a imagem dele, a semelhança dele. Tanto é que ele falou, né? Criamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança.